Olá, gente que acompanha o canal Física e Matemática. Essa é a 26ª aula do curso Operações Fundamentais. Hoje, nós vamos falar de divisão e multiplicação por potências de base 10. Bom, o assunto dessa aula é o seguinte: dividir e multiplicar por 10, 100, 1000 ou qualquer potência de base 10 é ridiculamente simples. E a gente vai explorar isso na próxima aula, nas notações científicas. Então é muito importante entender bem esse assunto para compreender o assunto da aula anterior, da próxima aula. Então vamos nessa. Bom, primeiro vamos ver algumas divisões no método, algumas multiplicações no método bruto, certo? Então vamos para o exemplo 1. Eu quero multiplicar 10 vezes 12. Bom, vamos fazer aqui 10 vezes 12 e ver quanto dá. Aqui vai ficar 0 vezes qualquer número, dá 0. 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. E vou somar esses números, dando 0, 2, 1. Deu 120, certo? Vamos guardar esse resultado para daqui a pouco fazermos uma breve discussão sobre ele. Vamos agora para o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos que multiplicar 10 vezes 8. E a gente já sabe pela tabuada que dá 80. Ok? Vamos agora para o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos 100 vezes 24. Então veja que são todas potências de base 10 multiplicando, que aqui é 10 ao quadrado, aqui é 10, aqui é 10. Então vamos ver quanto é 100 vezes 24. Vou fazer o contrário, mesmo sendo mais convencional botar o 100 embaixo, o 24 embaixo, mas convencional assim, porque as pessoas realmente usam mais uma que tem mais algarismos em cima e o que tem menos algarismos embaixo. Mas eu vou fazer assim porque vai ficar claro porque vai dar um resultado no futuro. Então eu vou fazer assim que é melhor para as explicações. Então 0, 0, 0, 0, 4, 2. Quando eu somo, 0, 0, 4, 2. Certo? Então aqui deu 2.400. Vou levantar um pouco aqui. Vamos fazer mais exemplos. Exemplo 4 é agora. Vamos dividir. Vamos multiplicar, no exemplo 4, 100 vezes 11. Bom, vamos fazer de novo pelo método bruto. Vocês já devem estar percebendo um resultado muito interessante, mas eu vou fazer ainda mais dois para vocês terem certeza. 0, 0, 0, 0, subir aqui um pouco, daqui a pouco eu desço. 0, 0, 0, 0, 1, esse 0 ficou muito afastado. 1, 1. Quando eu somo, 0, 0, 1, 1. Então deu 1.100. Fazer mais um exemplo. Exemplo 5. Nós queremos multiplicar no exemplo 5 1000, que é 10 elevado ao cubo, lembrando, certo? Por isso que é potências de base 10, vezes 5. Obviamente é 5.000, né? Não preciso nem fazer essa aqui. E por fim, o exemplo 6. Nós temos 1000 vezes 14. Quando você faz na tora, pode fazer aí, dá pausa, dá 14.000. Bom, o que é que podemos notar nesses todos os resultados? Veja bem, quando eu multipliquei por 10, eu acrescentei apenas um zero aqui. Por 10, acrescentou apenas um zero no 8. Quando eu multipliquei por 100, acrescentou dois zeros ao 24. Quando eu multipliquei o 11 por 100, repeti o 11 e era só acrescentar dois zeros. Quando eu multipliquei por 1000 vezes 5, né? 5 por 1000, repeti o 5 e acrescentei 3 zeros do 1000.
A mesma coisa quando eu multipliquei 1000 por 14. Então, eu repeti o 14 e botei os 3 zeros do 1000. Então, o que é que podemos perceber? Multiplicar por potências de base 10 é fácil. Eu vou colocar a quantidade de zeros que o expoente da base 10 indica. Como assim? Aqui não tem 1, então 1 zero. Aqui não tem 1, 1 zero. Aqui é 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros. Então, coloca 2 zeros. Do mesmo jeito, se aqui é 10 ao quadrado, coloca 2 zeros. Já aqui é 10 ao cubo, ou seja, tem 3 zeros, então coloca 3 zeros. E aqui, do mesmo jeito, como aqui é 10 ao cubo, eu coloco 3 zeros. Então, a gente percebe o quê? Que multiplicar por potências de base 10 é muito fácil. Então, agora vamos fazer de maneira bem direta, sem ir para as maneiras brutas, que são essas, essa e essa. Como é que eu multiplicaria? Fácil assim, de cabeça. Multiplicações que podem inicialmente parecer difíceis, mas são bem simples se você lembrar deste importante resultado. Então vamos para o exemplo 7. No exemplo 7, nós queremos multiplicar 1000 por 420. Então aqui é só botar o 420 e acrescentar os 2 zeros, certo? Tranquilo aí? Então fica 42.000. Bem simples. Vamos para o exemplo 8. No exemplo 8, nosso objetivo é multiplicar 200 vezes 84. Você, eita, acabou tudo. Parece mais difícil, mas você pode pensar em 200 como 2 vezes 100. Só que ainda multiplicado por 84. 2 vezes 84, 100 vai se repetir, pois eu não quero mexer nele agora. 2 vezes 84, quando você faz a multiplicação, dá 168. E agora, multiplicar isso ficaria ainda mais fácil. É só repetir o 168 e acrescentar os 2 zeros. Então, esse é o resultado. Então, veja que não tem magia. Exemplo 9. No exemplo 9, nós queremos multiplicar 300 por 25. Do mesmo jeito. Seria muito mais fácil se fosse um 100 aqui, mas 300 é 3 vezes 100. Só que ainda vezes 25. Aí eu posso fazer esse com esse, né, tranquilamente. Então vai ficar 3 vezes 25, 75, vezes 100. Por que eu posso fazer isso? Porque a ordem da multiplicação não altera. Tipo, 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 2, ou qualquer outra combinação que você conseguir construir. A ordem não vai alterar. Certo? Essa é a propriedade comutativa da multiplicação que discutiremos na última aula do curso Operações Fundamentais. Então, aqui, como a gente já viu, repete 75 e coloca os 2 zeros. E finou. Acabou-se. Agora vamos para o exemplo 10. No exemplo 10, nós temos que multiplicar 5.000 por 12. Então, veja, se você parar um pouco para pensar, 5.000 é quem? 5 vezes 1.000 vezes 12. Olha, 5 vezes 12, 60. Mas ainda tenho que multiplicar por 1.000. Então, fica 60.000. Pois só basta acrescentar os 3 zeros aqui. Então, o que é que podemos perceber? É ridiculamente simples multiplicar por números que são potências de base 5, ou múltiplos dessas potências. Então, é só acrescentar a quantidade de zeros que tinha no expoente da potência da base 10. Então, agora que você compreendeu isso, vamos saber como é que funciona dividir números por potências de base 10. Agora, como falei, nós vamos dividir por potências de base 10. Então, vamos começar com o exemplo 11, onde vamos dividir na tora mesmo, na força bruta. Eu quero 21 dividido por 10. O resultado vai ser bem surpreendente. Primeiro, tem que ser 21 mesmo. 2 vezes 10, 20, para 21, 1.
desce o 0. Boto uma vírgula. 1 vezes 10, 10. Então, esse primeiro resultado deu 2,1. Vou guardar um pouco, daqui a pouco vamos utilizar isso. Não ficou muito estranho. Vamos agora para o exemplo 12. No exemplo 12, nós temos que dividir 45 por 10. Então, vai ser bem análogo até ao exemplo 11. Então, vai ficar como? 45 dividido por 10. Então, tem que ser 45 mesmo. 4 vezes 10, 40. Para 5, 5. Desce um 0, bota uma vírgula. 5 vezes 10, 50. Para 50, 0. Ó, se vocês pararem um pouco para pensar, dê uma pausa aí nesse ou no próximo exercício e tente encontrar o padrão que eu estou encontrando para as divisões. Então, exemplo 13. No exemplo 13, nós temos que dividir 251 por 100. Então, já aumentou uma casa, né? Já aumentou um algarismo, quero dizer. Então, vamos dividir por 100. Então, 2 vezes 100, 250, 200, menos 251, 51. Desce um 0 e uma vírgula. 5 vezes 100, 500. Então, para 510, 10. Desce um 0. E 5 vezes 100... Não, desculpa. 1 vezes 100, 100. Para 100, 0. Então, o resultado dessa divisão é 2,51. Eu realmente espero que vocês estejam conseguindo enxergar o padrão. Exemplo 14. Vamos dividir no exemplo 14 305 por 100. Você pode estar pensando, não é possível. É sim, você já fez isso várias vezes. Quando foi as divisões de números decimais. Então, 305 dividido por 100. 3 vezes 100, 300. Para 305, 5. Desce um 0, coloca uma vírgula. Desce um 0. 0 vezes 100, 0. Para 500, 500. E agora eu posso botar mais um 0. Então, corta esses dois e dá 50. 5. Aqui é 100. Desculpa, gente. Houve um erro aqui no journal. Vamos lá, continuar. 0 e 5. Beleza? Bom, então aqui dá 3,05. Vamos agora para o exemplo 15. No exemplo 15, nós temos que dividir algo bem semelhante. 437 por 1000. Só que agora é 1000, né? Mas aí não é muito segredo. Eita. Então, veja. Quando eu tento dividir por 1000, 1000 é maior. Então, não dá. Então, tem que ser um 0 e um 0, aqui. 4 vezes 1000, 4000. Então, sobra 370 e desce um ovo aqui. Não sei, entendeu? Desce o 0. Então, agora nós temos 3. 3 vezes 1000, 3000, sobrando 700. Bom, aí desce mais um 0. E 4 vezes 1000, 7000. Para 7000, 0. Então, fica 0,437. No próximo, eu concluo a discussão. E depois, só mais algumas questões. Então, exemplo 16. No exemplo 16, nós temos que dividir 5.843 por 1000. Então, vamos dividir. Então, quando eu divido, eu sei que 5 vezes 1000, 5000. Então, fica 843. Aí desce um 0 e bota uma vírgula. 8 vezes 1000, 8000. Então, fica 430. Desce um 0. 4 vezes 1000, 4000. Para 4300, 300. Aí desce um 0. E 3 vezes 1000, 3000. Para 3000, 0. Então, o resultado dessa divisão é 5,843. Bom, acho que já deu para perceber aqui. Veja bem,
A discussão que eu vou trazer ela é muito importante também para as próximas aulas. 2 é a mesma coisa que 2 vezes 0, certo? Que é a mesma coisa que 2 vezes 0, 0. 5 é a mesma coisa que 5,0, que é a mesma coisa que 5,000. Bom, tendo isso em mente, o que é que a gente pode pensar? A vírgula inicialmente está nesse número, no 1. Porque eu posso pensar o 21 como 21,0, certo? Não alterei nada. Então, a vírgula está nesse número. Como eu estou dividindo por 10, ela anda uma casa para a esquerda, ficando aqui. Bom, vamos para o próximo. Continuando. 45, quando divide, ela tem uma série de exigências. Contudo, o que estamos interessados aqui é no resultado da divisão. Então, veja, aqui tem uma vírgula. Quando eu divido por 10, essa vírgula vai para a esquerda, ficando aqui, 4,5. Mais uma vez, a vírgula está aqui. Só que dessa vez eu não divido mais por 10, eu divido por 100. Então, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda, ficando 2,51. Gente, eu esqueci aqui, mas ainda bem que eu percebi e eu boto aqui, 51, certo? A gente não precisa regravar para isso, não. Então, aqui era 51, porque quando eu fiz a divisão era 51. Vamos para o próximo. Aqui a vírgula está aqui, ela anda duas casas para a esquerda, ficando 3,05. Do mesmo jeito, aqui eu tenho que andar 4, então essa vez andou 4, ó. 1, estava no 7. 1, 2, 3. Um, dois, 3. E não tem que andar 4 não, tem que andar 3 porque tem 3 zeros. E por fim aqui também tem que andar 3, porque tem 3 zeros, ficando a vírgula está aqui, tem que andar 3. 1, 2, 3, 5,843. Então agora que já sabemos o quanto é simples dividir por potência de base 10, podemos já aplicar esse resultado importante diretamente. Então vamos para o exemplo 17. No exemplo 17, nós queremos dividir 450 por 100. Bom, aí não preciso fazer muita coisa. É só andar duas vírgulas para a esquerda, que fica 4,5. Exemplo 18. E agora fui muito aeromoça. Então, exemplo 18. No exemplo 18, nós temos que dividir 5.400 por 200. Então, veja. Eu posso pegar e fazer a seguinte coisa. 5.400 sobre 20. Eu disse 200, eu acredito. Sobre 20, dividido por 20. Então, quem é 20? 2 vezes 10. Aí fica muito fácil. Porque 540 dividido por 2, 270. Aí fica dividido por 10. Então, anda uma casa para a esquerda e fica 27. Ok? Fica 27. Já se fosse 200, por exemplo, vamos supor, se fosse 200, ficaria o quê? 270, só que no lugar de dividido por 10, ficaria dividido por 100, o que daria 2,7. Então perceba que muda bastante, certo? Agora vamos fazer o exemplo 18. É o 18 ou o 19? Já me perdi aqui. Exemplo 18. 19. No exemplo 19, nós queremos dividir 270 por 400. Bom, isso vai ser 270 sobre 4 vezes 100, pois 400 é 4 vezes 100. Quando eu divido 270 por 4, 4 vezes 6, 24. 24 para 27, 3. Desce o 0. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28 para 32. Desce um 0, coloca uma vírgula. E 5 vezes 4, 20 para 20, 0. Então aqui deu 67,5 sobre 100. Que é a mesma coisa quando divido por 100 anda duas casas para a esquerda. Então 0,675. Esse é o resultado. Então veja que fica bem simples fazer esse tipo de operação. E por fim, o último exemplo do dia, o exemplo 20. Onde nós queremos dividir 547
por 5.000. Então isso vai ficar 547 dividido por... O Shurno está bugando bastante. 5 vezes 1.000. Então quando dividimos 547 por 5, encontramos o quê? 1 vezes 5, 5. Para 5, 0. Desce o 4. 0 vezes 5, 0. Para 4, 4. Desce o 7. 9 vezes 5, 45. Para 47, 2. Aí desce o 0, coloca uma vírgula. E 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Então fica 109,4, só que dividido por 1.000. Dividir por 1.000 significa andar 3 casas para a esquerda. Então fica 0,1094. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Então, esse resultado será utilizado, essas ideias serão utilizadas na próxima aula. Então, assista a próxima aula também, que é sobre notação científica. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas que têm dificuldades ou mesmo interesse em matemática. Bom, valeu, até a próxima.